texto é do Alberto Gonçalves. O objetivo do Alberto Gonçalves, todas as tardes, na Rádio Observador, é desfazer ideias feitas e hoje recordando aqui, Alberto, alguns casos em que o eventual incitamento ao ódio e à violência não foi punido pela justiça portuguesa. Que casos é que são esses? Olá. Olá, Vanessa. Esses casos vêm a propósito, obviamente, daquilo que eu falei aqui anteontem. Ontem não fiz ideias feitas, não pude fazer, mas anteontem falei aqui da condenação à prisão efetiva daquele senhor Mário Machado, por um tweet que ele publicou, que insultava as mulheres de esquerda, ou que promovia, segundo o tribunal, incentivava o ódio e a violência sobre as mulheres de esquerda, e foi condenado à prisão por causa disso. Eu acho que isso não faz sentido, sobretudo num contexto, quer dizer, num contexto de democracia e de liberdade, acho que não faz sentido, independentemente da opinião que possamos ter, e a minha não é nada simpática sobre o indivíduo em causa. Agora, o contexto que nós temos nessa matéria tem sido, felizmente, um contexto de liberdade de expressão. E se essa decisão do Tribunal da Relação for abrir um precedente, é um precedente complicado. O que nós vemos até aqui, o que temos visto, é frequentíssimo, acho que nem existe a palavra, não sei, talvez exista, é diário haver incitamentos ao ódio e à violência nas redes sociais e onde calha, e em outros sítios também, mas as redes sociais hoje são uma espécie de praça pública das opiniões, por muito estúpidas que sejam. E vemos opiniões num certo sentido, ou de vários sentidos, que promovem o ódio e a violência, ou que podem ser acusadas de incitar ao ódio e à violência, sem que isso, naturalmente, acho eu, e saudavelmente, sem que isso acarrete penas de prisão, ou condenações em tribunal. Eu já não vou falar daquelas pessoas anónimas que são aos milhares todos os dias, que insultam quem calha, a propósito do que calha. Muitas delas, inclusive, incentivam o ódio e a violência sobre a minha pessoa, quase todos os dias. E, ainda por cima, a violência sobre a minha pessoa é o tipo de violência de que eu gosto menos, como é natural, ou como deveria ser natural. Mas não vou falar dessas pessoas anónimas que se escondem por aí, que vêm para os teclados a promover isto ou aquilo, ou a acicatar isto ou aquilo, não importa. Mas vou falar de 3 casos de pessoas que têm nome na praça, digamos, na pública e na privada, que se sabe quem são e que já disseram coisas que podiam ser consideradas passíveis de incitar ao ódio e à violência. Também não vou desenvolver muito o caso do Sr. Mamadou Ba, o famoso ativista antirracista, o antirracismo, que falou daquela expressão dele, do é preciso matar o homem branco. Depois foi-nos explicado, nem sei se por ele, se por outras pessoas, em defesa dele, que era uma expressão metafórica. Pronto, ok, podemos considerar assim. De qualquer maneira, a frase está lá e ficou registada. Podemos falar muito recentemente, isso foi agora, foi ontem, ou coisa assim, de uma senhora que é jornalista, é jurista e jornalista, empresária do alojamento local e comentava no Público, e agora acho que continua a comentar na RTP, uma senhora chamada Carmo Afonso, que, a propósito da morte daquele dirigente da United Healthcare nos Estados Unidos, aquele assassínio, escreveu que lamento muito a morte do CEO da United, sou contra o uso de violência para defender causas, mesmo as causas justas, mas lamento muito mais que um jovem movido por questões relacionadas com o bem comum e justiça social tenha estragado o seu futuro. Ou seja, a morte daquele indivíduo é um mal menor, a família que este assassino arruinou também é um mal menor, portanto o que comove mais a doutora Carmo Afonso é o problema, é o futuro deste assassino, não é? Com certeza com perturbações ou não importa, muito estável não deve estar. Mas eu ia citar uma frase de uma senhora chamada Eugénia Vasques, que em 2021, a seguir às eleições presidenciais de janeiro de 2021, fez uma declaração sobre as pessoas que votaram, foram perto de 500 mil que votaram no André Ventura, e escreveu que eu vou citar, todos os que votaram no fascista tenham as casas queimadas, os filhos estripados, os ventres inchados com amoníaco e que rasguem as vestes a arder e em aflição. Ora bem, esta senhora Eugénia Vasques tem nome, chama-se Eugénia Vasques, existe de facto, é professora coordenadora jubilada na Escola Superior de Teatro e Cinema e escreveu isto. E, mais importante, eu acho que ela tem o direito de escrever isto. Ela deveria ter o dever de ir a tribunal e ser punida
com uma pena severa, se estivesse organizado, de facto, um movimento para que isto passasse à realidade, para que estes desejos dela, que, pronto, comprovam uma mente um bocadinho peculiar, vamos dizer assim, estivesse a organizar mesmo uma milícia para que isto acontecesse de facto. Agora, isto vindo da senhora é um desabafo tão mais cretino que o desabafo do Sr. Mário Machado, mas os desabafos cretinos, as cabeças pouco equilibradas e pouco estáveis emocionalmente e não só, não deveriam ser condenadas per si, por isso. As penas não deveriam ser, os tribunais, as cadeias, não deveriam estar reservadas exatamente para os disparates que as pessoas dizem, como eu já disse aqui anteontem. E não estão, e nestes casos nunca estiveram. E quem diz estes casos diz muitos outros. Esta senhora, a doutora Carmo Afonso, falou uma vez dos bebés mortos pelo Hamas em Israel, e disse que teriam sido mortos por uma fiambreira, fez uma piada qualquer do género, pronto. As pessoas têm o direito de dizer isso, eu acho que as pessoas, e devem continuar a ter, e o que esta pena lá do Sr. Mário Machado sugere é que podemos deixar de ter o direito de dizer isto, ou pelo menos uma certa área política, quanto mais se passar para o lado direito do espectro político, menos direitos se tem para dizer estas coisas, e quanto mais para à esquerda se estiver desse espectro político, mais pode-se continuar a dizer as coisas. Eu acho, eu estou mais para o meio das coisas, não estou na esquerda de certeza, e não estou na extrema-direita do Sr. Mário Machado também com certeza. Eu acho que toda a gente tinha direito a poder, deveria continuar a ter direito de poder dizer as coisas que lhes apetece. Acho que deveria ser assim, e é isso que define uma sociedade livre e justa e democrática, e essas coisas todas muito bonitas, com que nós gostamos de encher as bocas e os discursos, mas depois na prática não é bem assim, porque quem discorda de nós, para algumas pessoas, quem discorda dessas pessoas, deve ser condenado por isto e por aquilo. Eu, sinceramente, acho que não. Acho que esta gente que diz coisas que para mim são absolutamente medonhas e idiotas, não deve ser condenada por isso. Acho que ninguém deve ser condenado por isso. O ódio que não vai a tribunal é o título do Ideias Feitas de hoje, sempre com a assinatura do Alberto Gonçalves, que está de volta amanhã. Alberto, até amanhã. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.